RJ de volta com a cobertura da eleição. Esta semana a gente está recebendo aqui no estúdio os 6 candidatos mais bem colocados na última pesquisa do Ibope. A ordem das entrevistas foi definida por um sorteio com a presença dos representantes dos partidos. Hoje é a vez de Pedro Paulo, do PMDB. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Ana Luísa Guimarães, você já sabe, participa da entrevista todo dia no RJTV. Segunda edição, a gente mostra para você como foi a campanha dos candidatos na rua e fala sobre as propostas que eles têm para a saúde, educação, transporte, para todos os assuntos importantes da cidade. Aqui, nas entrevistas do RJ, primeira edição, a gente está abordando os temas polêmicos. É hora de confrontar os candidatos com o desempenho deles e de seus partidos em cargos públicos. Candidato, então, teremos 15 minutos de entrevista com 30 segundos de tolerância. Esse tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, 49 políticos são investigados pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato. Desses 49, 7 são do seu partido, o PMDB. E também além disso, há muitas delações envolvendo o seu partido, o PMDB. Executivos da empreiteira Andrade Gutierrez declararam que pagaram propinas ao ex-governador Sérgio Cabral. E detalharam, olha aqui, 5% no contrato de reforma do Maracanã, 5% nas obras do Arco Metropolitano, 5% nas obras de reurbanização de favelas de Manguinhos. Pergunto ao senhor, candidato, como o senhor explica tantas investigações, tantas denúncias envolvendo o partido do senhor? Olha, o homem público está sujeito a investigações ao longo da sua vida pública. E são acusações que têm o direito de resposta também. O governador Sérgio Cabral vai ter o direito também de se expressar, de se colocar ali, exercer o seu direito de defesa e provar que as acusações não são verdadeiras. Mas, candidato, são denúncias de corrupção, denúncias de pagamento de propinas. Sérgio Cabral é a principal liderança do seu partido no Estado. O senhor não se constrange? Mariana, a gente precisa respeitar a justiça, o direito de defesa. E eu considero que o governador Sérgio Cabral foi um grande governador para esse Estado, em que melhorou a questão da segurança pública, que trouxe investimentos. A linha 4 do metrô hoje, que está beneficiando a população, foi fruto da administração Sérgio Cabral, mas ele terá o direito de se defender na justiça. Candidato, um dos principais nomes do seu partido, o PMDB, Eduardo Cunha, acaba de perder o mandato por quebra de decoro parlamentar. Não é muita denúncia contra seu partido, candidato? Olha, todos os partidos têm os seus problemas. A ética é um valor individual, Mariana. Por isso eu me licenciei do meu mandato, eu estava licenciado, voltei ao meu mandato e fui lá votar pela cassação do ex-presidente Eduardo Cunha. A ética não vale para todo mundo, candidato? A ética é um valor individual. O que o eleitor vai avaliar é, por exemplo, a minha história de vida pública. Eu tenho 22 anos de vida pública e não tenho uma vírgula sequer, um processo aberto que fale de mau uso de dinheiro público, de qualquer desvio da minha conduta ética. Candidato, ainda sobre Eduardo Cunha, ele está há mais de 10 anos no PMDB. Só depois das denúncias que o senhor, enfim, concluiu que ele não merecia mais seu apoio? Olha, ficou claro para todos, não só para mim, mas para 400 deputados, que ele cometeu as ilegalidades e por isso ele foi cassado do seu mandato e por isso ele teve meu voto contra, pela cassação do seu mandato. Candidato, nós temos cobrado dos candidatos que vêm aqui da entrevista problemas de administração, né? O desempenho dos partidos em cargos públicos, em cargos executivos. O PMDB governa o estado do Rio há 13 anos. Decretou recentemente estado de calamidade pública aqui no estado do Rio. O rombo no caixa deve chegar a 19 bilhões de reais. Os índices de violência explodiram, mesmo com a presença das Forças Armadas. Crise na saúde, crise na UERJ, os servidores sofrendo muito aí a cada mês, esperando o pagamento diante de atrasos e mais atrasos. Pergunto ao senhor, mesmo depois de 13 anos no poder, por que seu partido deixou o Estado à beira da falência? Mariana, o que está vivendo o Estado do Rio de Janeiro, outros 14 estados estão vivendo a mesma coisa. Semana passada, eles estiveram com o ministro da Fazenda cobrando uma posição do governo federal para que possa recuperar a finança desses estados. Mas o mesmo PMDB que está à frente há 13 anos do governo foi o PMDB que fez a linha 4 do metrô, que reduziu a violência. Nós estamos vivendo nos últimos 2 anos, pela crise no Estado, problema, por exemplo, em roubos e furtos. Daí, no meu programa de governo, eu quero trabalhar em parceria com o governo do Estado, com projetos como nós fizemos, por exemplo, no Centro Presente. Polícia Militar e a Prefeitura ajudando. Parcerias como nós fizemos no Albert Schweitzer e no Rocha Faria. O Estado teve um problema de falência de serviços públicos nesses 2 hospitais
E o que fez a Prefeitura e eu pessoalmente, assumimos esses 2 hospitais. Na semana passada, Restaurante Popular. Nós assumimos também, a Prefeitura assumiu, o que prova a importância de se trabalhar com parceria. O senhor está procurando passar tranquilidade sobre as contas da Prefeitura e para o eleitor, mas na última campanha, com apoio do senhor, o governador Pezão, ele vendia um otimismo na economia, vender essa imagem assim de ilha, né, que não está imune aos problemas do Estado, não é iludir o eleitor, candidato? Mariana, nós não somos uma ilha de prosperidade, mas uma ilha de resistência. A situação do Estado é diferente da Prefeitura, seja pelo contexto nacional, de qual é a participação hoje do Estado, as suas dificuldades, de outros estados também, mas a solidez fiscal e econômica da Prefeitura é completamente diferente. Todos os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal melhoraram na Prefeitura do Rio. O controle nosso de despesas é muito mais rigoroso. O que a gente gasta de pessoal, o que a gente gasta de custeio, o que a gente devolve de investimento para a cidade, ou seja, a Prefeitura tem uma situação muito mais equilibrada. Candidato, mas se a Prefeitura fez, como o senhor diz, o dever de casa, digamos assim, não faltou o seu partido fazer o mesmo no Estado? Olha, eu não tenho dúvida que o governo do Estado tem que dar passos para melhorar a sua situação fiscal, independente de uma situação que é nacional dos governos estaduais. Eu também tenho as minhas discordâncias em relação à condução do governo do Estado, mas isso não vai impedir de trabalhar em parceria e a Prefeitura, com condições econômicas e financeiras, ajudar o Estado. Candidato, quais são concretamente os riscos que a cidade do Rio corre com essa crise? Olha, de ter um prefeito que não tenha capacidade de gestão, que tome medidas irresponsáveis, que faça disparar o custeio ou as despesas de pessoal de forma irresponsável, que não conheça de administração, que não mantenha as receitas sempre maiores do que as despesas correntes, que não tenha capacidade de trazer a iniciativa privada para esse jogo, em fazer investimentos como nós fizemos no Porto Maravilha, sem gastar R$1 do ISS, do IPTU. Isso significa uma visão de cidade, uma capacidade de gestão e capacidade de estabelecer parcerias. Candidato, sobre a polêmica envolvendo a sua ex-mulher, o senhor disse que não a agrediu, o Supremo arquivou o processo. Mas nós fomos olhar o seu programa de governo e não encontramos nenhuma proposta sua de combate à violência contra a mulher. Por que esse tema não é uma prioridade no seu programa de governo, principalmente depois dessa polêmica envolvendo a sua ex-mulher? Olha, Ana, em primeiro lugar, agradecer pela pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer sobre esse episódio. Esse episódio foi um episódio de 10 meses, onde foi colhido todas as provas pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo, e que chegaram a uma conclusão, que as acusações eram falsas e eu fui inocentado. Mas no meu programa de governo há, sim, também, mais do que a minha posição, o que aconteceu nesse episódio, mas sim uma proposta de governo. Nós vamos criar mais 5 casos que nós vamos tratar não só a questão da violência da mulher, mas também outro tipo de discriminação. Mas, candidato, nós lemos as 110 páginas do seu programa de governo. Ele trata da violência contra crianças, contra idosos, contra jovens, contra a população de rua, mas não há nada sobre combate à violência contra a mulher. Foi esquecimento ou o senhor considera que a Prefeitura já fez tudo que podia ter feito nessa área? Não, a Prefeitura fez também. Por exemplo, nós inauguramos 2 casas que tratam da questão da violência da mulher, uma em Bangu, outra em Madureira. E o meu programa ele vem enriquecendo na medida em que nós estamos dialogando nas ruas. A campanha serve para você ouvir também contribuições. E eu tenho escutado contribuições, por exemplo, nessa questão da violência doméstica, e daí a proposta de criar 5 casas que possam tratar dessas questões também. Mas por que, então, essa proposta de criar essas 5 casas não constam no seu programa de governo, que é o seu compromisso por escrito com o seu eleitor, que foi registrado na Justiça Eleitoral? O programa de governo, como eu te expliquei, Ana Luísa, ele vai enriquecendo ao longo do debate. Quando você vai, por exemplo, faz conferências em universidades, quando você escuta o eleitor, você vai melhorando o seu programa de governo. Assim surgiram propostas também como a questão da segurança pública, como a questão das superclínicas de especialidades que surgiram depois da apresentação da minha primeira versão do meu programa de governo. E não só em questão da violência da mulher, mas também políticas para todas as mulheres, como, por exemplo, a educação em tempo integral, outros programas que existem dentro da minha proposta que atingem diretamente as mulheres do Rio de Janeiro. Candidato, a Prefeitura não está cumprindo uma decisão da Justiça de até o fim deste ano pôr ar-condicionado em 100% dos ônibus da cidade. Na semana passada, numa entrevista
ao jornal Extra, o senhor fez uma nova promessa de que 100% de ar-condicionado nos ônibus da cidade só em 2020. Mas no seu programa de governo, o senhor dá uma data diferente, 2017. O que está valendo? A decisão da Justiça, que diz este ano, a sua promessa de campanha, que mencionou 2020, ou o seu programa de governo, que menciona 2017? Olha, Ana Luísa, estamos recorrendo à questão da Justiça porque não é possível chegar a 100% no final desse ano. Por isso, nós estamos ali apresentando os números para a Justiça para que possa rever essa decisão. O meu programa de governo, ele falava sim em 2017, mas há um erro. Por isso, nós recorrigimos que é até 2020. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que eu não vou fazer na passagem de ônibus é colocar subsídio da Prefeitura. São Paulo fez isso, paga R$1 bilhão de subsídio todo ano e não resolve o problema. A passagem hoje no Rio de Janeiro é R$ 3,80, sem a Prefeitura colocar um tostão. E a integração tarifária é possível sem colocar subsídio. Nós tínhamos na cidade, nós não tínhamos nenhum ônibus com ar-condicionado com a tarifa básica. Mas, desculpe interromper, a Prefeitura só se comprometeu em climatizar 70% das viagens, candidato. Justificou, dizendo que as empresas precisariam comprar novos ônibus e depois substituí-los novamente pelos ônibus articulados com o início da operação da Transbrasil. Por que a Prefeitura se sensibilizou com a situação dos empresários de ônibus e não se sensibilizou com a situação dos passageiros que enfrentam viagens de ônibus no calor? Ana Luísa, deixa eu te explicar. Olha, a gente tinha nenhum ônibus em 2008 com ar-condicionado. Para se ter um ônibus com ar-condicionado na cidade, tinha que pagar R$ 4,20 a preços de 2008. Hoje, quase 70% das viagens são climatizadas com a tarifa básica, R$ 3,80, mais barato do que se pegava o ônibus, por exemplo, em Santa Cruz, para se ter ar-condicionado. Ou seja, isso é um caminho a ser feito, não tem mágica. E também não vai haver recursos da Prefeitura para acelerar esse processo, porque a Prefeitura não tem condições de financiar, por exemplo, os ônibus, os empresários de ônibus, para que eles troquem a sua frota. Isso vai ter que ser feito a partir de um equilíbrio, de uma conta de equilíbrio com a tarifa e sem subsídio público. Mas eu quero garantir que, como prefeito, de quem saiu de 0 para 60, pode chegar de 60 Candidato, a 100%. vamos falar de educação? As notas do Rio no 9º ano do ensino fundamental caíram no IDEB. E olha, não sobem desde 2011. Mais uma vez, o Rio não atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Educação. Pergunto ao senhor, por que a Prefeitura não está sendo capaz de melhorar a educação na cidade? A Prefeitura, Mariana, está sendo capaz sim. Tanto é que os anos iniciais, nós avançamos e temos o melhor desempenho desde que o índice foi criado em 2005. Nos anos finais, a gente teve uma estagnação. Mas é importante ter conhecimento que quando a gente separa as notas, por exemplo, dos alunos que estão em tempo parcial, dos alunos que estão em tempo integral, nos anos finais, o desempenho da cidade do Rio foi um dos melhores do Brasil. O que prova que a educação em tempo integral é o caminho, principalmente nos anos finais, onde houve essa estagnação nos últimos 2 IDEBs. Por isso, meu programa de governo fala em colocar 100% das crianças em tempo integral. E nos anos finais, eu não tenho nenhuma dúvida que é o caminho. Mas, candidato, vamos lá. Nesse segmento, o Rio teve nota 4,3, né? Exatamente a mesma nota que teve em 2007. 2007, na pesquisa feita antes de seu grupo político, assumir aí a prefeitura. Se em 2 gestões, à frente da prefeitura, o senhor não foi capaz, quer dizer, a prefeitura não foi capaz de melhorar a nota dos alunos do 9º ano, por que o eleitor deve acreditar que numa 3ª gestão o senhor vai ser capaz de fazer isso? Justamente, Mariana, colocando essas crianças em tempo integral. 4,3 foi a nota da média de todos os alunos dos anos finais, mas quem está em tempo integral teve 5,6, que foi a melhor média do país quando comparado ao ensino integral. Aí está a chave de uma melhor educação, por isso que eu falo 100% das crianças em tempo integral. E principalmente essa criança que hoje, na verdade, é um jovem, os anos finais ali está em torno de 11, 14 anos, é mais importante ter o ensino em tempo integral. Se eu tenho 1 minuto e meio agora, eu tenho mais uma pergunta sobre as obras da Prefeitura. A ciclovia da Niemeyer caiu, as pistas da Transoeste e da Transcarioca, logo depois de inauguradas, já apresentaram ali vários buracos. No novo elevado do Juá, uma semana depois da inauguração, buracos. A pergunta é a seguinte, por que obras milionárias como essas que foram entregues com tantos problemas de qualidade, por que isso? A Prefeitura não soube fiscalizar as empreiteiras, candidato? Olha, primeiro, lamentar aquela tragédia, o erro que aconteceu na construção da ciclovia e a Prefeitura
a Prefeitura ela não só disponibilizou todas as informações, como tem cobrado responsabilidades também em relação Mas em ao que relação às aconteceu. outras, candidato? Existem outras obras que acontecem problemas. A Prefeitura tem estado cada vez mais atenta à fiscalização. Nós fizemos um conjunto de obra muito grande, junto com o prefeito Eduardo Paes, ao longo desses 8 anos, e problemas ocorreram, problemas imperdoáveis, como a questão da ciclovia da Niemeyer, e problemas em outras obras. Daí, cada vez mais, o papel do prefeito de acompanhar a fiscalização dessas obras para sua qualidade. Não deve esperar, diante de obras milionárias, quase R$500 bilhão no elevado do Juá, uma obra perfeita, uma obra entregue em perfeitas condições, buracos não surjam assim poucos dias depois da inauguração? Olha, é imperdoável que aconteçam esse tipo de problema em obras como aquela de quase R$500 bilhão. Daí o aumento da fiscalização, a preparação dos nossos técnicos para que essa fiscalização aconteça, para que essas obras não aconteçam outros problemas e que sejam obras entregues na qualidade que nós entregamos. O Museu do Amanhã, a Praça 15, a Orla Conde, os piscinões da Praça da Bandeira e tantas obras que transformaram, que remodelaram essa cidade. Candidato Pedro Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no RJ. Obrigado. Muito obrigada, candidato. Obrigado, Mariana. Obrigado, Ana Luísa. Agradecer pela oportunidade de estar aqui falando para os eleitores. Muito obrigado.